Muito bem, agora nosso relógio está marcando aí 11 horas e 34 minutos pelo horário de Brasília. A gente vê que criadores de gado de diferentes regiões aí do país se reuniram recentemente em Brasília para o lançamento de uma carta aberta dos pecuaristas pelo clima. O documento traz aí uma série de compromissos que miram uma produção de bovinos mais sustentável aqui no Brasil. A carta é uma iniciativa do Movimento Pecuária Tropical pelo Clima. Vamos saber então mais detalhes sobre esse documento na minha conversa de agora, ao vivo com a pecuarista, integrante do movimento e diretora da Acrimate, Ida Beatriz Machado. Ela já está conectada aqui com a gente, dividindo tela. Oi, Ida, bom dia, seja bem-vinda aqui com a gente, tudo bem? Bom dia, Felipe, tudo bom? Um prazer, muito obrigada pelo convite, todo telespectador aí da AgroMais. Obrigado mais uma vez aqui pela participação. Ida, conta pra gente então o que motivou os pecuaristas a se unirem para redigir essa carta de compromissos para a produção sustentável, hein? A proposta, Felipe, para essa carta aberta foi exatamente dar voz para a pecuária, né? Nós contamos ali nesse evento, que foi no dia 24, ali no ICA, no Instituto, e falar um pouco da nossa história, dos nossos desafios, dos nossos comprometimentos com o setor, né? E nessa carta aberta contém alguns preceitos que são muito relevantes e que estão na nossa atividade dia a dia e que nós precisamos assumir essa autoria, né? Essa nossa representatividade e o nosso papel ativo nas questões climáticas. Então, são vários tópicos e foi uma noite muito agradável, uma noite de grandes possibilidades de nos darmos espaço, e os 3 biomas estavam lá presentes, né? Nós trabalhamos ali com a pecuária do Amazonas, Pantanal e Cerrado. Muito bem, e aí dentro desse documento, que tipo de compromissos aí vocês redigiram, ou enfim, quais são os compromissos centrais que você pode aí dar uma pincelada para a gente? Bom, a pecuária hoje, Felipe, ela é muito distinta da pecuária de 10, 20, 30 anos atrás. Então, a proposta foi falar o que nós estamos fazendo hoje. Então, nós estamos com um olhar realmente para a sustentabilidade, um olhar diferenciado para essa população, para o desenvolvimento dessa população, as questões sobre o uso do solo, os desenvolvimentos de investimentos, inovação, tecnologia que nós estamos fazendo, a importância para um olhar singular para o desmatamento ilegal, né? Porque desmatamento ilegal é uma questão que nos aflige muito, né? Porque uma coisa é produtor rural, outra coisa é desmatamento ilegal. E quem faz desmatamento ilegal, o julgo da lei. E também falamos sobre rastreabilidade, o que é que nós estamos fazendo sobre a rastreabilidade, a importância dessa rastreabilidade e todas as atividades que estão junto do nosso dia a dia hoje. A pesquisa, a inovação, a tecnologia e, muito importante, Felipe, a dar espaço para falar da pecuária para os pecuaristas, né? Porque vários setores falam sobre ele, mas quem realmente tem propriedade de falar sobre a pecuária somos nós. E contar um pouco da nossa história, a importância que nós tivemos no desenvolvimento do Brasil como um todo, né? Na criação de comunidades, né? Na estrutura dessas sociedades, a importância com a terra, com o animal, com as pessoas. Então, foi um pouco de tudo isso que nós falamos na noite do dia 24. Muito bem, eu dei uma olhada rápida aqui antes da gente conversar e eu li ali um ponto que me chamou a atenção, que fala, entre os compromissos, né, em elevar a eficiência produtiva com menor impacto ambiental. Como equilibrar esses dois objetivos aí, produtividade versus sustentabilidade na prática? Alguns produtores, alguns pecuaristas já têm investido nisso, já têm buscado, né, aumentar a produtividade sem descuidar da sustentabilidade, né? Enfim, essa é uma realidade que aos poucos tem sido inserida de fato nas propriedades rurais? Isso, Felipe. O Brasil é diverso, né? A pecuária, com isso, diversa também. Nós temos aí vários biomas e cada bioma tem ainda mais diversidade. Então, o olhar é exatamente sobre isso. Então, com inovação, ciência, tecnologia, como é que nós podemos melhorar as nossas atividades? Porque a terra, os animais, as pessoas, é o nosso trabalho do dia a dia. E a ideia, a proposta é realmente
ter maior eficiência produtiva, e com isso, com inovação, com tecnologia, parcerias com a Embrapa, com institutos de pesquisa, e isso tem melhorado muito a nossa eficiência. Vale ressaltar, Felipe, que o olhar para a terra, o olhar para o campo é muito, é o oxigênio nosso, porque nós precisamos dele. Então, a gente realmente tem um olhar diferenciado para os sistemas de chuva, como é que está o solo. Esse ano, por exemplo, vou falar especificamente aqui do meu bioma, nós tivemos um volume muito menor de incêndios. Por quê? Por causa de práticas, a mudança, tivemos um ciclo de chuvas melhor. Esse olhar singular do produtor, com os institutos de pesquisa e com as novas práticas, possibilita que nós incrementemos muito essa eficiência de sustentabilidade. O Brasil, cada vez mais, a pecuária tem alcançado aí recordes de inserção de práticas produtivas e tecnologias de sustentabilidade, que isso vem melhorando a nossa eficiência e contribuindo cada vez melhor com os nossos resultados e nosso desenvolvimento territorial. E eu imagino que alcançar essa eficiência produtiva ligada à sustentabilidade, ela passe aí por alguns gargalos, né? Eu imagino que infraestrutura, segurança jurídica, barreiras comerciais precisam ser superadas para que, de fato, esses compromissos, digamos aí, consigam sair do papel, né? Então, existem alguns gargalos e é justamente enfrentá-los aí que vocês estão dispostos, né? Isso, Felipe. Inclusive, ao final do evento, nós tivemos uma chamada para ação, né? Porque nós vamos continuar com essas palestras, e mobilizar esse produtor, mas chamar os outros atores também. Porque a pecuária, ela depende de logística, ela depende de mercado estruturado, marketing diferenciado. Por exemplo, a questão da rastreabilidade, do CAR, nós precisamos de critérios que realmente sejam compatíveis com as nossas atividades, né? Por exemplo, a questão de emissões, né? As emissões e as reduções de carbono, nós precisamos colocar numa mesma métrica, e para isso nós precisamos não simplesmente fazer isso dentro da porteira, mas principalmente fora da porteira. Nós temos gargalos fortes de investimentos em ciência e tecnologia, a questão toda do antes, do meio da fazenda e do depois, porque na pecuária tem diversos setores e cadeias produtivas ancoradas nela, né? Nós vemos aí desde do vestuário, moda, química, alimentícia, bebidas, a química é pesadíssima. Então, assim, nós temos que colocar esses atores para que eles olhem a pecuária não simplesmente como a entrega de carne na gôndola do supermercado, mas sim como um setor robusto e que precisa de um olhar diferenciado e que contribui muito para o desenvolvimento econômico do território que ele está, né? E com o Brasil como um todo. E os atores, como você diz aí, principalmente quando a gente fala em mercado externo, estão cada vez mais exigentes, né? Eles buscam aí a rastreabilidade, eles buscam aí procedência em tudo que eles consomem, e aí é importante quando a gente percebe que essa iniciativa, ela vem de dentro para fora, né? Ela vem de dentro da própria pecuária, não é um movimento que está acontecendo do lado de fora das porteiras, mas são os próprios pecuaristas que de fato estão se mobilizando, estão assumindo compromissos para de fato atender todas essas questões, né? Exato, Felipe. E como é importante o produtor rural realmente participar dos fóruns que ele tem que estar presente, né? Nós precisamos sim participar de sindicatos rurais. Acabamos de ouvir a Amanda falando aí da questão do CAD, da moratória da soja. É importante que nós façamos ouvir as nossas dores, porque não tem como outro setor falar de nós se nós não estamos inseridos nesse contexto. Então, é de suma importância esse grupo de trabalho que esteve à frente, são pessoas, são pecuaristas que estão no mercado, que estão na pesquisa, que estão na inovação, que estão em diversos setores, no setor de classista. Então, porque nós precisamos ter um olhar diverso sobre a pecuária, porque a partir daí nós conseguimos realmente ocupar os nossos espaços e fazer política pública que reverbere numa melhoria dentro da porteira e, consequentemente, para todo o desenvolvimento do território, local, enfim.
Bem, Ida, eu quero agradecer demais a gentileza de ter conversado com a gente um pouquinho hoje aqui no canal, desejar a você aí um ótimo restinho de semana e o canal está aberto para esse diálogo sempre, então em breve a gente volta a conversar em novas oportunidades, tá bom? Obrigada, Agromais. Estamos aqui disponíveis a falar ainda mais sobre a pecuária e sua importância. Combinado, até a próxima.